queridos alunos! Nossa aula de hoje vai ser sobre meios de transporte e produção. Nosso país, ele produz bens de consumo em diversos setores da economia. Isso por meio tanto das indústrias como da agropecuária. Se nós lembrarmos dos produtos que são encontrados em supermercados, nós vamos ver que eles procedem de várias regiões e que foram transportados até ali por vários tipos de meios de transportes. Esses meios vão permitir que pessoas e mercadorias possam circular pelo país e pelo mundo. Importância dos aspectos geográficos na estrutura do transporte. Bem, para a implementação de qualquer estrutura de transporte, é essencial conhecer os aspectos geográficos. Como assim? Um país, antes dele investir em qualquer meio de transporte, qualquer infraestrutura, ele precisa conhecer vários aspectos geográficos. Nós vamos falar sobre vários meios de transportes. Vamos começar falando sobre o aquaviário. O transporte aquaviário, ele é dividido em duas categorias, fluvial e marítimo. Fluvial é aquele que é feito nas margens dos rios, do leito dos rios. E marítimo, feito aonde? Nos mares e oceanos. Bem, nós vamos começar falando, volta um slide. Nós vamos começar falando sobre o fluvial. O transporte fluvial, ele é feito por rios somente? Não, ele também é feito por lagos. Só que ele é muito dependente das condições de relevo, ou seja, para que esse rio seja um rio favorável à navegação, ele precisa ser um rio de planície. E precisa também de chuvas constantes, porque muitos dos rios são alimentados pelas águas das chuvas. Precisa ocorrer aí uma ausência de climas frios. Por conta do quê? Porque essas baixas temperaturas, elas podem congelar as águas dos rios, impedindo que nessa época de invernos prolongados seja utilizado as águas desses rios. O próximo transporte é o marítimo. O transporte marítimo, ele é realizado tanto nos mares como nos oceanos. Ele ganhou destaque em um período específico, ganhou destaque na época das grandes navegações. Lembra a época das caravelas, das conquistas dos mares e dos oceanos? Bem, ele é utilizado também para o turismo, através de quem? Dos cruzeiros, dos grandes transatlânticos. E depois que ocorreu o desenvolvimento tecnológico, ele tornou-se também um meio de transporte ideal para transportar cargas volumosas. Então, a gente percebe aqui vários containers com várias mercadorias sendo transportados de um lugar para o outro. O próximo meio de transporte é o transporte aéreo. O transporte aéreo, ele ganhou destaque após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ele é feito predominantemente por aviões que percorrem... Pausa aí, que depois ele corta. Transporte aéreo. Ele ganhou destaque logo após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, feito predominantemente por aviões. Permitiram que grandes distâncias fossem percorridas em períodos curtos de tempo. Não é o transporte ideal para transportar cargas. Por quê? Porque o custo é muito elevado. Por outro lado, ele é ideal para o transporte de pessoas e pessoas para percorrerem grandes distâncias e cargas frágeis e também leves. Transporte ferroviário. A primeira locomotiva que foi construída foi na Inglaterra em 1825, durante a Primeira Revolução Industrial. Ao longo do século XIX e metade do século XX, foi o principal meio de transporte e depois se expandindo para as demais regiões. A sua implantação demanda um alto custo, porém, tem uma grande durabilidade. Em meados do século XX, com o desenvolvimento de outras tecnologias, esse meio de transporte
ele foi ficando deixado de lado e surgiram outras para poder substituir a importância do transporte ferroviário. Graças a esses novos recursos, esse transporte ao longo do tempo, ele foi ganhando uma velocidade maior, sobretudo no transporte urbano, como é o caso dos metrôs. Transporte rodoviário. Ele começou no início do século XX, quando a indústria automobilística começou a se expandir. Pessoas e mercadorias passaram a ser transportadas por diversos veículos automotivos, por exemplo, carros, ônibus, caminhão. Apresenta maior rapidez em cobrir distâncias pequenas e médias. Só que a manutenção das estradas e os combustíveis, eles são muito caros. Precisa de construir também uma infraestrutura nessas rodovias, como é o caso, por exemplo, de pontes, viadutos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre a importância dos meios de transportes e produção no próximo vídeo. Fiquem com Deus!